Então, galerinha do nono ano, mais uma aula, né? A aula de hoje é sobre a consciência ecológica, né? Aula de geografia. A gente vai aprender um pouco, né? Sobre esse processo de consciência, né? Ecológica. Como é que a gente pode compreender, né? A consciência ecológica. Então, aí aqui, né? A gente pode observar aí nessa imagem, né? Aqui, né? Ou seja, aqui de início a gente pode observar uma mobilização, né? Mundial pelo clima, ou seja, uma mobilização contra, né? A poluição atmosférica na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, né? Em 2015, né? Então a gente vai observar aqui, né? Sobre esse processo da consciência ecológica, né? Então a gente observando que conforme nós estamos observando aqui, né, nessa imagem, né, a sociedade, né, ela vem provocando uma série, né, de impactos, né, no meio ambiente. E o que tem levado a humanidade, né, a enfrentar uma grave crise, né, ambiental de maneira geral. Podemos, né, dizer que a crise ambiental, né, contemporânea começou a se agravar a partir do século XVIII, né, com o desenvolvimento da atividade industrial pelo mundo. Então, a gente pode entender que esse processo, né, essa crise, né, ambiental que nós observamos hoje está relacionado, né, com o processo industrial. E os problemas ambientais decorrentes da atividade industrial, como, né, o despejo, né, de resíduos industriais em rios, né, e a emissão de CO2, né, na atmosfera, foram, né, se disseminando, né, pelo mundo, conforme, né, os países se industrializavam, né? Ou seja, quanto mais um país se industrializa, quanto mais um país auto se desenvolve, nós podemos entender que há a possibilidade maior, né, de essa questão de resíduos, né, sendo despejados em áreas, né, como rios. No entanto, né, a preocupação com a natureza, né, em razão dos malefícios, né, causados pela poluição ambiental, ou seja, o desenvolvimento, né, de uma consciência ambiental ocorreu apenas no século XX, né, quando grandes desastres ambientais, né, tornaram-se mais frequentes, né, diante do agravamento desses problemas, a sociedade, né, tem se organizando, né, para discutir e exigir, né, ações em torno, né, das causas que envolvem, né, a conservação do planeta, né, do planeta. Então, a gente observa aqui, né, por exemplo, as nações, as organizações, né, das não governamentais, né, nós observamos aqui, né, o SOS Mata Atlântica, Sete Vidas, né, o Instituto Baleia, né, Jubarte, e o Greenpeace, né, que são organizações não governamentais, né, que lutam, né, por um equilíbrio melhor no meio ambiente, né, ou seja, crescer, desenvolvimento sem prejudicar tanto o meio ambiente, né. E à medida, né, que os problemas ambientais foram, né, se agravando, né, e também sendo divulgadas, né, por meios de comunicação, a sociedade foi tomando, né, conhecimento, e se conscientizando, né, que estavam vivendo, né, uma crise ambiental. Muitas pessoas, né, passaram a se preocupar mais com a conservação do planeta. E entre as décadas de 60 e de 1970 começaram a surgir, né, os primeiros movimentos em defesa do meio ambiente. Desde então, né, um número crescente de pessoas vem participando de movimento ambientalista, né, ou ecológico, que atuam em favor, né, das mais variadas causas, como a conservação das florestas, a proteção da vida silvestre,
o combate, né, às mais diversas formas, né, de poluição, entre outros, né. E os movimentos ambientalistas, né, atuam, né, geralmente, né, por meio de organizações não governamentais, são ONGs, né, as ONGs são entidades, né, sem fins lucrativos, formadas, né, por representantes, né, da sociedade civil, com autonomia, independência política em relação aos governos, né. As imagens, né, como nós observamos aqui, né, mostram, né, algumas das principais ONGs ambientais que atuam no Brasil e no mundo, né, como essa Mata Atlântica, as Sete Vias e o Instituto Baleia Jubarte, né, e o Greenpeace, né, são algumas dessas organizações que atuam no Brasil e no mundo. Além, né, de atuarem diretamente na conservação da natureza, as ONGs, né, ela vem desempenhando um papel muito importante em nossa sociedade, né, sobretudo na disseminação da consciência ecológica, né, por meio dessa consciência, né, que governos de muitos países, né, têm sido forçados, né, a criar as leis, né, ambientais severas para garantir a proteção, né, da natureza, aumentando a fiscalização e punindo, né, com rigor os crimes praticados contra o meio ambiente, né. Então, a gente observa, né, que pressionados para que respeitem, né, legislações ambientais vigentes, muitas empresas, né, também já estão assumindo, né, o compromisso que diz respeito, né, à conservação da natureza. Aqui a gente observa, né, o desenvolvimento sustentável, né, que a gente observa aqui os painéis solares, né, utilizados para a geração de energia limpa, né, em Sevilha, Espanha, em 2017. Aqui, então, são os painéis, né, que são responsáveis pela captação, né, de energia limpa, né, ou seja, painéis solares para captação de energia solar. Então, como a gente pode entender, né, esse desenvolvimento sustentável? A gente pode entender, né, que a disseminação, né, da consciência ecológica pelo mundo e a pressão política, né, exercida pela opinião pública em favor da conservação da natureza, leva, né, os governos de muitos países, né, a assumirem, né, o compromisso cada vez maior, né, em relação à questão ambientais. Desse modo, né, podemos discutir que os problemas relacionados ao meio ambiente, né, passou a fazer parte, né, da agenda política mundial, né, tornando-se alvo, né, de preocupação de governos e organizações internacionais. Entre esse conjunto, né, de propostas e ações que devem ser, né, colocadas em práticas, né, para amenizar os impactos ambientais em nível global, destaca-se, né, um ambicioso programa, né, cujas metas levaria, né, à implantação do chamado desenvolvimento sustentável, né, porque é desenvolvimento sustentável, nesse modelo de desenvolvimento econômico, né, deveria atender às necessidades, né, da sociedade atual, sem colocar em risco, né, a sobrevivência das futuras gerações, né? A implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável, né, em escala planetária, né, exigirá, né, mudanças profundas em toda a humanidade, né? Assim, né, como deverá estabelecer novas relações nos campos políticos e social, né? Para tanto, será preciso, né, que todos os governos promovam, né, ações concretas adequada à legislação vigente, né, fiscalizando e punindo, né, com maior vigor as agressões e os crimes cometidos contra a natureza, né, promovendo campanhas para incentivar e disseminar a consciência ecológica, né, entre outras atitudes, né. Também será preciso, né, substituir as tecnologias sujas, né, que causam grandes danos, né, ao meio ambiente, né, pelas tecnologias limpas, né, compatíveis, né, com a conservação da natureza. Um exemplo, né, é o desenvolvimento das fontes alternativas de energia que substituam, né, a utilização de grande escala
dos combustíveis fósseis, né, carvão e petróleo, né, cuja queima, né, responde por grande parte, né, da poluição atmosférica. Então, a gente pode observar, né, que o desenvolvimento sustentável está relacionado com a substituição das energias sujas, né, pelas energias limpas, né, ou seja, substituir o carvão, né, petróleo, que são combustíveis fósseis, né, por energias limpas, né, como exemplo, né, a energia solar, né, como a gente observa aí, esses painéis, né, que são utilizados para captar energia solar, né. E aqui a gente vai observando, né, a questão da sustentabilidade e a participação do cidadão. Então, como é que a gente pode entender, né? Então, a gente vai observar que o desenvolvimento sustentável também, né, depende diretamente da participação ativa, né, e consciente de todos os cidadãos, né, cidadãos. Essa atuação, né, ela pode ocorrer por meio de ações que exijam das autoridades competentes a solução dos problemas, né, ambientais, de denúncias e agressões e crimes cometidos, né, contra o meio ambiente, da divulgação, né, da importância da consciência ecológica e da adoção, né, de atitudes compatíveis, né, com a conservação, né, dos recursos naturais. Como a gente observa aqui aqui abaixo, aí nessas imagens, né, algumas atitudes, né, que todas as pessoas, né, podem tomar no dia a dia, né, para contribuir com a busca pelo desenvolvimento sustentável, né? Então, quais são essas atitudes, né? Ou seja, uma das atitudes é participar de campanhas coletivas, né, seletivas, reciclagem, né, de resíduos sólidos, né, como lixo. Se não houver esse tipo de serviço, né, no lugar onde vive, né, a pessoa deve solicitar a sua implantação, né, na prefeitura. Por exemplo, né, se for descartado, né, em um local inadequado, um copo plástico, né, levará até 50 anos, né, para se decompor. Naturalmente, né, uma tampa de garrafa leva 150 anos e um pneu, né, leva 600 anos para se decompor. Para que a gente observa, né, alguns tipos de lixo, né, que demora muito tempo para a sua decomposição, ou seja, um plástico, né, um copo, por exemplo, 50 anos, uma garrafa, tampa de garrafa, 150 anos, e pneus velhos, né, 600 anos para se decompor. Então, se for colocado em locais, né, não adequados, pode vir a poluir, né, o meio ambiente. E reduzir, né, o consumo desnecessário, né, de água nos hábitos, né, e tarefas cotidianas, assim como evitar o desperdício fechado, né, fechar bem as torneiras, né, por exemplo, uma torneira gotejando, né, consome aproximadamente 46 litros, né, de água por dia, e um pequeno vazamento, né, pode desperdiçar até 3.000 litros de água por mês, né. Limpar as calçadas, né, com vassoura em vez de lavá-las, né, com mangueira. Significa, né, uma economia de até 300 litros de água. Então, aqui são formas, né, de a gente contribuir, né, para a sustentabilidade, né, ou seja, para o desenvolvimento sustentável, ele depende muito da participação do cidadão, né. Outra forma também de economizar, né, energia elétrica, né, aproveitando a iluminação natural durante o dia e acender as luzes apenas quando necessário, né? Procurar utilizar lâmpadas com maior eficiência energética, como as fluorescentes, né, e as LEDs, né, que em português significa diodo emissor de luz, né? Elas representam, né, respectivamente, uma economia aproximadamente 80% e 90% em relação às lâmpadas comuns, né? Nós sabemos que nós estamos passando por uma grande crise hídrica, né? E então a gente tem que economizar tanto energia como também a questão da água também devemos também economizar. E denunciar, né, os crimes cometidos contra a natureza aos órgãos responsáveis, né, exigindo o cumprimento da lei
e a punição, né, dos infratores, né? A denúncia pode ser feita, né, pessoalmente ou por meio, né, de correspondências. São formas de a gente, como cidadão, ajudar, né, a é, economizar, ou seja, a proteger o meio ambiente. E aqui a gente vai observar as conferências, né, temáticas sobre o meio ambiente, né, ou seja, aqui, assim, aqui, né, o emblema da ONU, né, ou seja, então a gente vai observar que a partir de 1970, né, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, começou a promover reuniões, né, encontros internacionais, né, e conferências temáticas, né, para tratar de questões como o meio ambiente, né, pobreza, fome, entre outras. Esses eventos, né, contam com a participação de líderes, né, e representantes do governo, mundo todo, né, além de ONGs. No caso das conferências ambientais, são estabelecidas, né, propostas e ações a fim de superar a crescente, né, degradação do meio ambiente, né, ou seja, aqui a gente observa, né, algumas encontros, né, organizado, né, pela ONU em relação ao meio ambiente, né? Nós observamos aqui que o primeiro que ocorreu foi em 1972, né? Ou seja, nesse ano, né, ocorreu a primeira conferência, né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Nessa conferência, né, os participantes, né, debateram questões como o crescimento, né, da população mundial, a poluição atmosférica, a chuva ácida, né, e o controle da poluição do ar, né, e o uso, né, dos recursos naturais. E em 1992, né, Rio 92, né, o que é que nós observamos, né? 20 anos mais tarde, né, a ONU organizou a segunda Conferência Mundial, realizada na cidade do Rio de Janeiro, né? Esta conferência, né, ficou conhecida como Rio 92, ou ECO 92, né? Ou seja, contou, né, com a participação e representação de 175 países. Nesse encontro, né, foram debatidas formas de conciliar o desenvolvimento social, econômico, né, com a consciência e a proteção do meio ambiente. E foram, né, aprovadas duas convenções, né? A Convenção da Biodiversidade, né, com o objetivo de conservar a biodiversidade, utilizar os seus recursos de forma sustentável, e a Conservação sobre Mudanças Climáticas, né, que fundamentou o Protocolo de Quioto, né, estabelecido metas para a resolução da emissão de gases do efeito estufa, né? Então, a implantação, né, de um modo, né, de desenvolvimento sustentável em escala planetária, né, tem ocupado, né, o papel central, né, na pauta de discussões da ONU, na Agenda de 2030, né, que define as metas e os planos, né, de ação para alcançar os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, né? Vários desses Vários desses objetos, né, estão voltados, né, para a temática ambiental. Que a gente vai observar algumas, né, dessas temáticas, né, como água potável, né, saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável, né, da água para todos, né, energia limpa, né, e, e acessível, né, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno, a preço, né, acessível à energia para todos, consumo e produção responsável, né, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável, vida na água, né, que é conservação, uso sustentável dos oceanos, né, dos mares e dos recursos marinhos, para o desenvolvimento sustentável, vida na terra, proteger, recuperar e promover o uso, né, sustentável do ecossistema terrestre, gerir, né, de forma sustentável as florestas, né, combater a desertificação, deter, né, reverter a degradação da terra
e deter, né, a perda da biodiversidade, ação contra a mudança global ou do clima, né, que é tomar medidas urgentes, né, para combater a mudança do clima, né, ou seja, seus impactos, né. Aqui a gente observa ainda também algumas, né, das ações organizadas pela ONU, né, em 2002, né, que a gente observa, né, uma década após a Conferência do Rio 92, a ONU realizou outro grande encontro, né, na cidade de Joanesburgo, né, na África do Sul, conhecido, né, como Rio +10. Os participantes, né, reuniram-se, né, para realizar um balanço geral, né, das ações propostas, né, na última conferência, com a pretensão, né, de rever as metas estabelecidas, né, em 1992, né, o trabalho para executar o que já estava, né, em andamento. E em 2012, né, realizou a Conferência Rio+20, né, novamente na cidade do Rio de Janeiro, que contou, né, com a participação de aproximadamente 90 países. O objetivo desse encontro foi dar, né, continuidade às propostas ECO 92 e também definir, né, rumos do desenvolvimento sustentável nas próximas décadas, né, discutimos termos como segurança alimentar, economia verde, acesso à água, né, e o uso de energia, né, que Rio+20, né, Conferência das Nações Unidas, né, sobre o desenvolvimento sustentável. E aqui a gente vai observar, né, a questão, né, dos problemas, né, ambientais, responsabilidades, né, de todos os governos, né. A gente observa aí as duas imagens, né, imagem A e imagem B, né. A gente observa aqui que nessa imagem A é intensa, né, poluição atmosférica em região altamente, né, industrializada, de Seattle, né, nos Estados Unidos, em 2012. E na figura B, a imagem B, nós observamos, né, trecho, né, do rio extremamente poluído devido, né, ao despejo, né, de resíduos sólidos, né, lixo e esgoto em Manila, né, Filipinas, em 2018. Então, aqui nós observamos uma área industrial dos Estados Unidos, Seattle, e aqui nós observamos uma região, né, com despejo, né, de resíduos sólidos, né, ou seja, lixo, esgoto, Manila, Filipinas, ou seja, são duas características, né, de poluição diferente, né, ou seja, que a gente observa os gases das indústrias, né, lá nos Estados Unidos, e aqui a gente observa, né, que aqui vai poluir o ar, e aqui a gente observa a questão da poluição da água, né, do solo, relacionado a essas questões ambientais. Então, né, os países economicamente desenvolvidos, né, são os principais responsáveis, né, pelos problemas ambientais na atualidade. Né? Apesar, né, de possuir apenas 17% da população mundial, ou cerca de 1,2 bilhões de pessoas, esses países são os maiores, né, consumidores dos recursos naturais do planeta, utilizando para abastecer, né, seus amplos parques, né, industrial e para suprir o elevado nível, né, de consumo da população. Consequentemente, né, esses países ricos, né, industrializados, são responsáveis, né, por grande parte, né, do lançamento de gases tóxicos na atmosfera, né, terrestre, como a gente observa aí do lado industrial, que polui, né, e contamina o meio ambiente, entre outros problemas, né, que a gente observa aqui nessa imagem A. No entanto, né, os problemas ambientais não ficam, né, restritos apenas a esses países, né? Brasil, como, por exemplo, China, Índia, por exemplo, também respondem por inúmeras agressões ao meio ambiente. Essas agressões, né, realizadas em diversas áreas do planeta, né, podem citar a devastação do ecossistema, que é a derrubada ou a queimada da floresta,
a utilização excessiva de agrotóxicos, né, como a erosão dos solos, o assoreamento dos rios, a poluição atmosférica e das águas, né, como a gente observa nessa imagem B. Então, galerinha do nono ano, né, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima. Bons estudos.